Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, meninas super poderosas. Espero que vocês tenham passado bem durante a semana, que tenha sido uma semana muito abençoada para todas vocês. Vamos que vamos. Tava pensando aqui, né? Falei, meu Deus, como a semana passou rápido. Parece que foi final de semana, parece que nem acabou o outro e a gente já tá no outro final de semana. Gente, que loucura, como tá passando muito rápido tudo, né? Bom dia, Maria, seja bem-vinda, madrugueira aí. Bom dia, uma excelente sexta para todas vocês, né? E vamos que vamos. E o que nós vamos conversar hoje, meninas? Bom, uma coisa que me pede muito, que é muito, assim, que é um hormônio muito importante, que eu queria dar uma palhinha aí com vocês, explicar como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode comer para melhorar, é a nossa testosterona. A testosterona, meninas, ela é um hormônio fundamental, né? A gente sabe que quando a gente entra na menopausa, cai lá o estrogênio, cai a progesterona e cai a testosterona. E a testosterona, ela tem inúmeras funções no nosso corpo, então a gente precisa melhorar. E a gente sabe que a testosterona, ela é importantíssimo, ela é importante, prontinha para academia, yes, Maria, muito bem, isso aí, colocar você em primeiro lugar sempre, parabéns. Parabéns. E aí a testosterona, a gente assim, tem no homem, né? O homem é principal. Bom dia, Di. Bom dia, outro madrugueiro. Então a testo, ela é assim, ela é um hormônio predominante masculino, né? Então ela tá presente no homem. Então a gente tem, nós mulheres, pra vocês terem uma ideia, nós temos 25 vezes menos testo que o homem. Só que o pouco que a gente tem, ela é extremamente importante, né? Então quando a gente pensa na testosterona, ela é conhecida por ser uma das principais substâncias do organismo masculino. Entretanto, nós também vamos ter lá, vai estar presente também nós mulheres. Ela é responsável, por exemplo, em contribuir com o funcionamento do processo da reprodução. Esse hormônio, ele é produzido lá no ovário, nas glândulas suprarrenais. E a testosterona, ela tem um efeito de anabolismo. O que é anabolismo? É formar massa magra. Então, se eu estou bem de testo, eu tenho muito mais facilidade em aumentar massa. Por isso que, por exemplo, nós mulheres temos uma dificuldade maior em aumentar massa comparada com o homem. O homem vai lá na academia, malha um pouquinho, já sai, né? Já sai todo, né? Todo. E nós não, né? Nós temos que ralar e treinar, e a dificuldade é um pouquinho maior. Isso está muito ligado com a nossa testosterona. E aí, então, quando a gente tá com uma falta da testo, a gente entra num catabolismo, que é desconstruir a massa magra. Então, a massa magra, ela começa a cair. E quando a gente pensa aí na testo, nossa, da onde que ela vem, né, essa testosterona? Ela vem do nosso colesterol. Por isso que é importante, meninas, a gente prestar atenção nos níveis de colesterol. Porque quando o colesterol está muito baixo, ou pessoas que tomam remédios, savastatinas, né? Elas têm uma tendência a ter um colesterol mais baixo. E aí não tem matéria-prima para formar essa testosterona. Então aí eu posso ter uma queda, né? Eu tenho uma queda da testosterona, aí eu vou ter uma queda lá da nossa massa magra. E eu também, uma queda de testosterona pode aumentar também risco em doenças cardiovasculares, pressão alta, então também pode afetar, porque ela tá toda ligada aí em nos proteger, é um protetor nosso nas doenças cardiovasculares.
E aí, então, assim, essa característica fundamental da texto, né, é a massa, aumento lá da nossa massa óssea, isso é importante também para os nossos ossos, para o crescimento, por exemplo, de cabelos, dos pelos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, assim, um homem muito peludo, com muita barba, muito, né, pelos, ele tá com uma testosterona boa. Quando a testosterona começa a cair, a gente começa a perder o pelo. E nós, mulheres, também. Se a gente observar, a gente vai chegando numa idade que a gente vai caindo automaticamente o pelo. Então, aquele pelo que a gente tinha, né, não tem mais. Começa a cair das pernas, a gente começa a observar essa queda também, né? E a texto, uma das coisas que ela tá muito ligada também é no libido, no apetite sexual, né? Então ela tem essa ligação aí com o sexo. Quando a gente percebe que a texto tá baixa, a gente começa a ficar sem vontade, né? De não ter interesse sexual. A gente vai perdendo o interesse sexual, tanto na mulher quanto no homem. E a texto, ela tá muito ligada com o humor, né? Aquela coisa da gente estar bem, da gente estar feliz. Então, ela também tá ligada nisso. Com energia. Então, o que acontece quando a gente entra na menopausa? A gente vai perdendo esses hormônios, né? Vão caindo, e a energia, uma das coisas que eu recebo muito assim, né? Nossa, eu não tenho energia mais, eu ando muito cansada, né, sem vontade, a minha cognição começa, né, o tico e o teco não se conectam mais, eles, muito, assim, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu perco a vontade de fazer as coisas, e eu também perco a proteção, porque ela é um protetor contra as doenças cardiovasculares, então eu também vou perdendo essa proteção, né? Então, a texto, ela é um hormônio extremamente importante, tanto para os homens, né? Fundamental para os homens aí, mas não deixa de ser importante para nós mulheres. Nós vamos sentindo essa queda da testosterona em muitos sintomas da menopausa. Por isso que a gente sofre muito com memória, com cansaço, com a massa magra, várias coisas vão acontecendo na gente por conta da queda da testo. E tá, vamos pensar assim, né? O que diminui, o que faz diminuir a testosterona no nosso dia a dia? O que colabora para diminuir? Então, assim, a falta de exercício físico. Então, isso é uma das coisas. Se eu não tenho exercício, quando eu estou, por exemplo, numa musculação, fazendo exercício, o que vai acontecendo? Eu vou melhorando meu tônus muscular, eu vou melhorando esse tônus e vou melhorando a massa. Se eu não tenho minha testosterona tá baixa e eu começo a fazer exercício, eu vou dando estímulo para ela produzir melhor. Então, eu começo a dar como se eu fosse lá acordar ela, dar uma acordadinha. Bom dia, Rê! Bom dia, seja bem-vinda! Então, eu vou dando uma acordada na minha testo, né? Então, o exercício físico ajuda a dar aquela estimulada, então é importante. E o top do top, meninas, é a musculação, não tem jeito. E quando eu faço atividade física na menopausa, eu vou fazendo uma reserva, eu vou melhorando a minha testo e vou fazendo uma reserva de testo também na minha musculatura. Então, quanto melhor a minha musculatura, mais eu vou tendo uma reserva desses hormônios. E também, por exemplo, assim, o que faz abaixar testo? Pessoas que não dormem. Então, assim, se eu não durmo, obrigada, Rê, linda sexta para você também. Se eu não dormir, meninas, eu também não tenho, a minha testo não vai funcionar direito, tá? Então é importante aí. Esqueci o nome da palavra, mas assim, o que vai fazer com que abaixe? Sabe, aquele consumo de plástico, né? Então, por exemplo, assim, tudo eu uso plástico, disruptores endócrinos, lembrei.
tudo eu uso plástico. Então, por exemplo, eu pus o meu cafezinho naquele copinho plástico. Eu tô tomando direto o cafezinho no copinho plástico. Eu esquento a minha comida no plástico, lá no micro-ondas. Eu guardo comida quente no plástico, então eu vou passando aquelas substâncias ruins do plástico para o meu alimento. Um dia não vai dar nada, mas aí vamos pensar assim, vamos jogando isso ao longo da vida, né? Eu vou afetando ali os meus receptores de entrada da testo, e isso vai fazendo com que a minha testo vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, o que vai, sabe, eu vou piorando tudo. Então, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia? É ir trocando. Eu ter lá um copinho de vidro para tomar meu café, eu esquentar meu prato do micro-ondas num prato de vidro, minha comida, né, num prato de vidro. Não, se eu for usar um plástico no alimento, tentar não ir num plástico, numa comida quente, né, dependendo da comida, se ela for mais gordurosa, não colocar, porque o plástico, vocês já viram o plástico, que ele, quando a gente tira uma comida mais gordurosa, ele fica todo manchado, porque ele fez uma troca ali, então não é interessante, tá? Então, essas coisas eu tenho que ir tirando da minha alimentação, do meu dia a dia, porque isso vai afetar meus hormônios. Disbiose é aquela alteração lá do ambiente bacteriano lá do meu intestino. Então, se eu tenho mais bactérias ruins lá, isso vai afetar a minha testosterona também, vai abaixar. Não só a testo, mas vai abaixar meu estradiol, minha progesterona. Então, eu tenho que estar o tempo todo dando comida para as nossas bactérias do bem, né? Então, a gente tem lá um monte de bactérias, e essas bactérias, tem bactérias do bem, bactérias do mal. Dependendo do que eu estou colocando no meu dia a dia, eu vou estar alimentando as ruins. E essas bactérias ruins aí vai prejudicar todo o meu metabolismo, todos esses hormônios aí. Então, a gente tem que aumentar as bactérias do bem. E aí eu tenho que estar colocando comidinha aí saudável para essas bactérias do bem. Frutas, verduras, as fibras, né, gorduras boas. Então, esses alimentos aí. Excesso, por exemplo, de açúcar. Então, tudo eu adoço, tudo eu coloco açúcar, né, farinha branca. Tudo isso vai piorar a minha testosterona. Álcool, né? Então, sou aquela pessoa que tomo lá garrafas e garrafas de vinho. E tem muitas mulheres que amam tomar vinho, mas elas se perdem, né? Elas vão sair, elas tomam um monte, elas não conseguem se segurar ali, ficar enrolando numa taça. Tomam bastante. Então, o álcool independente, a cerveja, o vinho, né, a pinga, né, enfim, todos, álcool em geral, vai ser deletério para testosterona, sim. Estresse, então, assim, eu sou muito estressada, aquela pessoa que dá. Então, quando eu tô estressada, eu roubo, o meu corpo, ele desloca nutriente para acudir um mal maior, que é aquele estresse. E fica tudo desprotegido. Então, assim, eu tenho lá nutriente para fazer a testo, mas eu tô tão estressada que aquele nutriente desviou para acudir um mal maior. E não faltou lá para testo. Então, eu vou tendo problema também. Medicamentos para colesterol, né? Simvastatina, porque daí se eu abaixo o colesterol, ele vai diminuir a minha testo, porque quem faz a testo é o colesterol. Então, o colesterol não pode ficar muito baixo, ele tem que ficar nos níveis normais ali. Então, remédios para simvastatinas, por exemplo, às vezes não é interessante, porque vai piorar meus hormônios. Eu tenho que acudir o que está acontecendo, né? Não o colesterol em si, mas eu tenho que melhorar os hormônios para que o colesterol melhore. Então, a falta, meninas, da testo, ela vai provocar, assim, aquele desinteresse sexual, né? Aquela redução das fantasias sexuais, a falta de iniciativa. Sabe, você não tem iniciativa? Vai que vai, mas assim, não tem vontade de fazer nada, né? Então, é aquela coisa assim que, né, que o marido pergunta, foi bom pra você? Ai,
Você fala, você quer ficar livre? Você fala, foi, né? Você não tem vontade, você não tem interesse, você não tem motivação, você vai só para cumprir aquele papel de mulher. Então, a testosterona, quando ela tá baixa, a gente fica assim, fica apática pro sexo. E isso não é legal, né? Não é legal porque isso afeta muito daí o nosso casamento. Então, a gente tem que melhorar esse hormônio aí pra tá, né? A parte sexual é uma parte importante do casamento. E essa parte aí de toda a massa óssea, a massa magra, né, tá envolvida aí com a testo. Além, como eu falei, além do desinteresse sexual, a gente também tem a falta da motivação, né, aquela vontade. Ai, sei lá, eu vou comprar aquela lingerie, eu vou comprar aquele, né, aquela coisinha sexy, aquela roupa sexy pro meu marido, a gente perde isso. A gente, não tem vontade mesmo, né? Então eu vou ter lá uma fadiga, um cansaço maior, uma diminuição da massa muscular, que a gente já falou, o ganho de gordura. Então é muito comum, meninas, a gente quando tá com a testo baixa, a gente começa a aumentar mais gordura. Eu tô fazendo dieta, eu tô fazendo exercício, eu tô fazendo as coisinhas, mas a gente fica com uma dificuldade extra. Vocês já perceberam isso? Que na menopausa a gordura brota do além. Meu Deus, olha, eu fiz lá, de repente fiquei uma semana fazendo certinho, a balança não se mexe. E é por conta disso, porque os hormônios eles estão baixos e aí a gente começa a formar. Então a formação de gordura ali é muito mais rápido do que do que a gente está fazendo. Então a gente faz. Tá sem som? Sério? Tá sem som, meninas? A Maria tá falando aqui que tá sem som. Vocês não estão me ouvindo? Me fala aí, agora que eu me desembestei falar aqui, agora que eu vi que a Má disse que tá sem som, me avisa aí se tá sem som. Dá um joinha aí pra mim. Então, meninas... Pra mim está normal, então beleza, então vamos tocar. Pode ser que seja o teu celular aí, Má, que está, às vezes está no baixinho. Dá uma olhada aí, aumenta teu som. Está normal? Então beleza. Então, então assim, isso acontece muito quando a testo está baixo, que a gente começa a formar gordurinhas, e é aquelas gordurinhas assim, sabe aquela gordura, de repente não tinha aqui do braço, começa a formar, aqui na barriga começa a formar uma gordurinha, nas pernas, eu começo a formar mais gorduras localizadas, e vem numa velocidade que é uma maravilha, né, aquela coisa de louco, essa gordura que nós mulheres amamos. Então é muito comum isso, a gente observa assim essa queda hormonal, tanto do estrogênio, da progesterona quando eles estão baixos, mas a testosterona é muito evidente. Por isso que hoje, até em academia, né, pessoas querem às vezes aumentar a testosterona para queimar mais gordura. Só que também não é legal isso, né? Não é legal por quê? Porque o corpo ele entende assim, se ele tá produzindo a sua testosterona normal, aí você vai lá, aumenta só pensando em estimular mais a gordura, não é interessante, porque daí o corpo fala assim, nossa, eu tô produzindo aqui, mas tá vindo a testo de um outro lugar, e daí ele começa a diminuir a sua produção. Então, o que é o ideal? É deixar ele nos níveis normais, nem lá, nem cá, né? Ter esse equilíbrio aí da testo. Então, fazer com que ela funcione a produção dela. E para isso a gente vai cuidando da alimentação, a gente vai cuidando de coisas que estão fazendo ela baixar. Então não é só eu ir lá e colocar o hormônio. Eu preciso melhorar aqui dentro para que essa testosterona, porque o meu corpo ele tem esse estímulo lá da produção, né, da testo.
Então eu tenho muito assim, uma coisa que também acontece com a diminuição da testo é a perda da força muscular. Então eu vou fazer, se eu estou bem com a testo, eu tenho uma força muscular naquele peso, naquele exercício muito melhor. Quando a minha testo não tá legal, eu tenho uma força já diminuída. E eu tenho muita assim, ó, oscilação de humor frequente. Então, qualquer coisa eu tô... né? Sabe aquela coisa? Que a gente tá assim, a gente não tem paciência com as coisas. A gente se altera muito rápido com as coisas. Então, olha a importância dos hormônios no nosso corpo, né? Como eles são eu sempre falo, né, que eles são a orquestra, o regente, tem que estar tudo, né? O maestro tem que estar em sintonia com a orquestra, com os músicos, para que eles funcionem corretamente. Então, quando os nossos hormônios eles caem, piora, né? Piora tudo. E então, o que a gente tem que pensar aí, né? Assim, de melhorar sempre o ambiente bacteriano, dar comida saudável para as nossas bactérias do bem. A gente tem lactobacilos que a gente usa, e aí melhorar a alimentação. Então, o que as bactérias do bem gostam? Elas gostam de frutas, elas gostam de verduras, elas gostam de fibras, né? Aveia, linhaça, chia, psídio, todas essas fibras, as coisas integrais, elas gostam de chucrutes, ela gosta de kombucha, elas gostam de limão, de vinagre de maçã, né? Então tomar uma colher de vinagre de maçã antes das refeições é interessante, porque eu melhoro ali as bactérias do bem. Daí eu retiro esse excesso de plástico. Se eu trabalho, por exemplo, numa empresa, geralmente a empresa não vai ter copinho lá para você, vai ter os copinhos de plástico para você ficar tomando aquele cafezinho. Então eu posso levar uma xicrinha, eu posso levar um copinho de casa, se for o caso, para tomar o meu café, porque não é um dia. Imagina você fazer anos isso, né? Então você vai aumentando esses disruptores endócrinos aí, e isso vai interferindo nos seus hormônios. Então ele vai roubando os seus hormônios aí naturais. Então os metais tóxicos que a gente tá envolvido, né? Nossa, tanta coisa, desde do creme que a gente usa, desde a alimentação que a gente usa errada, tá cheio de química, de metal. Então quanto menos química a gente jogar pro nosso corpo, melhor. Um sono, né? Um sono regular, então isso é fundamental. Fazer atividade física, musculação, né? E claro, na medida do possível, for melhorando o estresse. E aí a gente tem, então o que a gente tem que pensar? Uma alimentação saudável, uma alimentação limpa, né? Que a gente fala, comer comida de verdade. Porque o nosso corpo ele é guiado pelo que a gente ingere. Então, se tem matéria-prima ali, se tem vitaminas, minerais, nutrientes, tem tudo, ele fala, opa, eu tô aqui numa fartura só, tá sobrando nutriente, então eu vou desviar esse nutriente para acudir ali, aqui, então eu tô tendo essa fartura de nutriente para que ele vá atingir várias coisas do nosso corpo. Quando não tem, quando eu como mal, alimentos errados, não vai. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente pensa na testo baixa, um dos nutrientes fundamentais é o zinco, tá? O zinco é fundamental. Aí a gente pode pensar também na vitamina A, que é fundamental, na vitamina D, que é fundamental. A gente pode pensar nas gorduras boas, né? As gorduras boas, por exemplo, que a testo ama, que eu estimulo esse hormônio. Então, por exemplo, comendo abacate, comendo azeite, usando, né, azeite de oliva, a gordura do coco, o amendoim, os oleaginosos, por exemplo, castanha, nozes, amêndoas, os peixes mais gordos, né? Ele também tem uma gordura em si, mas a gordura boa ajuda. E Catarina, o que tem zinco, né? Como é que eu posso, né? Então o zinco, ele é um mineral importantíssimo. Quando a gente pensa em zinco, imunidade, toda a parte hormonal, toda a parte digestiva nossa, pensando assim em hormônios da tireoide, tá envolvido, e na testosterona. Então o zinco é um mineral importante e
para nossa texto aí. E aí é onde que a gente vai encontrar o zinco, né? Então o zinco a gente pode encontrar, por exemplo, vai ter lá no amendoim, na amêndoa, no camarão, assim, frutos do mar em geral vai ter, carne vermelha vai ter, chocolate amargo também vai ter, feijão, os grãos, o grão de bico vai ter zinco. Então, assim, eu posso estar colocando esses alimentos na minha dieta. E dependendo da situação, quando eu tenho imunidade muito baixa ou não tá legal, eu preciso suplementar. Eu preciso suplementar o zinco para dar um reforço. Tipo assim, ele chega ali como um reforço para acudir ali a sobrar. Porque se eu estou, por exemplo, muito estressado, no estresse, o zinco, ele é um antioxidante, então ele é deslocado do que ele está fazendo para acudir aquele estresse, porque o estresse é tóxico para o corpo, então é como se fosse uma emergência maior. E daí eu fico desprovida de zinco. Então é muito comum, por exemplo, eu ter problema digestivo, empachamento, estufado, o alimento parar, isso é uma deficiência. Uma das causas é a deficiência de zinco. Não está sobrando zinco para acudir a digestão. Imagina para acudir um hormônio. Entendeu? Então a gente vai ficando, não tem zinco, não tem matéria-prima para fazer essa texto. E aí a coisa não anda. Então, assim, zinco a gente vai encontrar por aí também nos. A gente tem também nos oleaginosos, que eu falei, algumas verduras, romã, tá? Então, são alimentos interessantes para a gente estar colocando. E alimentos ricos em vitamina A, né? A vitamina A também, ela é importante aí para formar texto. Então, por exemplo, vamos pensar assim, tudo que é amarelo, tudo que for amarelado, por exemplo, abóbora, cenoura, laranja, manga, batata doce, aí também as coisas avermelhadas, porque tudo que é vermelho tem licopeno, e o licopeno, ele se transforma em beta-caroteno, então, que vai formar vitamina A. Então, a gente pode pensar aí nos alimentos avermelhados, melancia, goiaba, beterraba, ameixa vermelha, tomate, né, acerola. Aí a gente também tem rico em vitamina A, as vísceras, fígado, o ovo, carne de boi também. Então, assim, isso também vai ter vitamina A. Então, a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação. E a vitamina D? Vitamina D é importantíssimo para a testosterona. Então, ela é importante para, nossa, trocentas coisas, mas para a testosterona ela tem uma função muito importante. E a vitamina D, aonde que a gente pega? Sol, né? Gema do ovo vai ter, mas normalmente quando ela tá baixa, não vai ser suficiente eu ficar comendo gema do ovo, por exemplo. Eu preciso fazer um estoque dessa vitamina D, a gente precisa desse estoque, aí eu preciso via suplementação, via injetável, mas eu preciso estar bem com a minha vitamina D, porque ela também vai acudir a imunidade, ela também vai ajudar na gordura, na queima de gordura, e ela é fundamental para a parte hormonal nossa e para a parte aí da nossa testosterona. Então, muitas vezes a gente pega mas muita gente no consultório com a vitamina D muito baixa. E uma vitamina D boa é em torno de 60, 70, principalmente para nós mulheres na menopausa, homens na andropausa, precisam ter uma vitamina D alta. E aí a gente precisa suplementar ou dar a picadinha, né, fazer uma injeção aí, mas a vitamina D é importante, ela tá em níveis bons. Então a gente precisa sempre estar medindo, né, fazendo um examezinho lá para ver o que pega. Que mais, Catarina, que aumenta texto? Exercício. Então, tem aquela prática regular, igual a Maria. A Maria cedinho já tá indo pra academia, né? Já tá se arrumando lá pra ir pra academia. É ter a prática do dia a dia, a rotina. Então, é você escolher o horário melhor pra você e treinar. E ter aquela rotina. Às vezes a gente vai morrendo, é normal. Eu canso, meninas, vocês não têm noção.
Tem dia que eu falo assim, eu falo, não, não vou. Ai, hoje eu não vou. Parece que vem uma vozinha aqui. Ai, não, não vai. Fica em casa hoje, descansa, dá uma folga. Aí vem a outra vozinha e fala assim, aonde você pensa que você vai chegar assim? O que você vai fazer aí, ficar em casa? Você vai ficar sem fazer nada, você vai comer, você vai ficar arrumando besteira, vendo Instagram, né? Vendo coisa e não vai para lugar nenhum. Bom dia, Jó. Então, a gente tem a vozinha que fala para você ir, tem a vozinha que fala pra você não ir. Então a gente tem que melhorar aí as coisas. O que você tá falando? Solicitação para participar do seu vídeo ao vivo? Ah, ué, pode? Claro. Não entendi. Depois me explica. Oi, linda. Oiê, saudade. Tá, é coisa do Instagram, é o que tô bloqueando. Sabe, de manhã a gente tem assim, ó, o Tico e o Teco não conecta direito. Aí eu li aqui, agora eu entendi, Joy. Então, meninas, a gente tem que pensar, sabe, em tudo isso. Então, são várias coisas quando a gente pensa aí nessa parte aí da atividade física. A gente não pode escutar a vozinha que fala pra você ficar em casa. Você tem que escutar a vozinha que te impulsa. Por isso que eu falo, ó, você acorda, já coloca uma música, já começa a se mexer, já olha, já respira, lava o rosto, e aí você vai. Tem pessoas que se dá muito bem fazendo pela manhã. Eu sou uma delas, né? Eu gosto de ficar livre já faz de manhã e depois eu vou fazer as minhas coisas porque eu faço tudo melhor, eu tenho mais energia e tudo. Mas tem pessoas que não conseguem fazer de manhã, que o pico dela é mais à tarde ou à noite. Então o importante é você fazer. O importante é fazer, não importa o horário, né? O horário que você se sente bem. Vai, mas se exercitar, porque quando a gente pensa, meninas, na testosterona, é fundamental o exercício, porque é uma coisa, vocês percebem que é uma coisa levando a outra coisa, não existe uma coisa, olha, vamos ficar bem de zinco que a sua testosterona vai brotar. Não é assim, é o conjunto, são vários participantes ali que vão ajudar a aumentar os nossos hormônios, né? Se eu estou, por exemplo, lá com o meu intestino com as bactérias ruins, eu não vou ter resultado também, porque o ambiente bacteriano, ele rege a nossa saúde como um todo. Então, eu preciso ter um conjunto da obra. A mesma coisa, eu estou fazendo suplementação, né? Eu estou fazendo reposição de testosterona. Eu estou jogando esse hormônio numa casa suja, numa casa com problema, numa casa bagunçada. Eu também não vou ter resultado. Então, quando eu limpo a casa, eu faço exercício, eu jogo a suplementação, é outra história. Eu tenho muito mais resultado em tudo. Então, bora lá, né, treinar. E a outra coisa é o sono, né? Então, não tem como também eu ter uma testosterona excelente se eu não estou dormindo direito. Então, o que é o legal? Eu ter rotina, eu dormir cedo, eu ter uma qualidade no meu sono e eu observar e aproximar cada vez mais dessa qualidade. Então, por exemplo, eu ter rotina para dormir, né? Então, dormir cedo. Se sabe que os estudos aí vem mostrando que, por exemplo, uma restrição de sono. Se eu dormir assim 5 horas durante 5 dias, eu fiquei lá uma semana dormindo somente 5 horas, a nossa testosterona, ela cai de 10 a 15%, assim como também outros hormônios, a progesterona também cai, o estrogênio também cai, então ele cai de 10 a 15%. Então vamos imaginar se eu sou aquela pessoa que não durmo, que tô com sono ruim, aí eu vou ali direto, né? Passou uma semana, um mês, olha quanto que essa testo vai cair, né? Então é importante, meninas, eu arrumar a casa. Por isso que eu sempre tô falando aqui, vamos arrumar a casa, organizar. Então, se eu não tô dormindo, eu tenho que armar estratégia. Peraí, por que eu não tô dormindo? Tô dormindo muito tarde. Então, eu começar a ter uma rotina. O ideal, 9h30, 10 horas, tá na cama. Esse é o ideal.
Eu posso fazer um escaldapé antes de dormir para relaxar, eu posso colocar chazinhos para dormir, eu posso não assistir coisas na televisão que me estimule, que me deixe irritado. Então, por exemplo, se eu vou dormir, eu tô vendo lá Jornal Nacional, eu tô vendo os políticos, pô, não vou dormir, vou ficar com raiva, vai mexer no meu emocional, né? Então, à noite é aquele momento zen, aquele momento que a gente tem que tirar pra gente, comidinha leve, dormir cedo, isso é um investimento na gente, tá? Não tem como eu ter saúde se eu não durmo. Não tem como eu ter massa magra se eu não durmo. Então é esse conjunto, porque os hormônios vão cair, vai afetar. Então eu tenho que ter uma rotina no meu dia a dia para que eu durma. Então vai cair essa testosterona. E aí, assim, de alimentos no dia a dia, além de tudo que a gente falou, né? De alimentos. Então, por exemplo, a gente pode... O que é legal você estar colocando na dieta? Tomate, peixe, linhaça, os peixes em geral, tá? Linhaça, as frutas cítricas, né? Limão, abacaxi, laranja, morango, todas essas frutas cítricas aí, a uva, crucíferos, brócolis, couve-flor, né? Repolho, guaraná, né? De repente usar um guaranazinho assim ao longo do dia ou pela manhã quando acordar, o pozinho, né, do guaraná, ovos em geral, abacate, que é uma gordura boa, o chocolate amargo, o cacau, né, ele aumenta, então ele tem assim um estímulo de aumentar a nossa serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então é tudo, eu estou bem, eu também vou passar uma energia boa lá para minha testo, as coisas começam a fluir. Pimenta, inhame, amendoim, castanha, nozes, amêndoas, semente de abóbora é excelente, porque a semente de abóbora ela é rica em zinco, por exemplo. Então eu ter ali, jogar ali na minha alimentação, em cima de uma fruta, então é interessante. Alho, né, usar os temperos de maneira geral, alho, cebola, cheiro verde, ervas, salmão, atum, sardinha, carnes em geral. Tem uma sementinha que chama-se cardamomo, eu posso estar usando, mastigando após a minha alimentação, usando na alimentação. Tem uma outra sementinha que chama-se fenogrego, que eu posso fazer um chá e tomar também ao longo do dia. Aí, pensando, ter um sono de qualidade, né? Como eu falei, dormir cedo. Vamos pensar aí tem alguns chás também que vão ajudar aí, além disso tudo que a gente falou. A gente tem lá o tribulus terrestre, que é um fitoterápico muito conhecido hoje para melhorar aí, ele aumenta o apetite sexual, o interesse sexual, ele melhora a testo, mas é claro que não é tomar, sei lá, um dia e ver o milagre divino, não é isso. Eu ir usando ele, né, com uma rotina ali. Então, o tribulus terrestre eu posso fazer chá. Tem nessas casas de produtos naturais, eu posso comprar e fazer um chazinho e ir tomando ao longo do dia. Agora no inverninho, né, vai bem o chazinho. E a gente também tem de fitoterápicos que também ajudam, o maracujá. O maracujá, ele tem uma substância que chama-se crisina, e a crisina, ela é um flavonoide encontrado lá na passiflora, que é o maracujá, que tem essa ação benéfica, né, em modular a testosterona do nosso corpo também. Então eu posso estar usando o maracujá em si, no suco, aquela sementinha, a casca do maracujá. Eu posso derreter, por exemplo, eu posso secar no forno a casca e triturar no liquidificador, vira um pozinho, e eu usar esse pozinho assim na minha alimentação, num suco. Então ali vai ter bastante crisina e ajuda também na melhora da nossa testo. Então, meninas, olha quanta coisa que dá pra gente fazer para estar melhorando. E claro que, né, observar, ver os exames, aí precisou, né,
precisou repor o hormônio que está muito baixo, aí procurar um médico para ver a dose certinha e suplementar, fazer a reposição também, se necessário. Mas quando eu faço todas essas coisas, aí automaticamente o hormônio vai reagindo e vai melhorando também. O que não dá é deixar ele baixo, porque daí vocês viram quanta coisa que a gente sofre e muitos sintomas que a gente tá tendo tá ligado com a texto, e daí a gente fica sofrendo e não sai. Então é armar estratégia, né? Eu sempre falo que na menopausa não dá mais pra gente ter a mesma vida que a gente tinha lá com 20 anos. Não dá. A gente tem que mudar. A alimentação é outra, você tem que ter um estilo de vida, você tem que se preocupar muito mais com você. E eu sempre tô falando aqui, meninas, se colocar em primeiro lugar sempre, tá? Porque se você estiver bem, você vai cuidar das outras pessoas, você vai dar o seu melhor para as outras pessoas. Agora, se você não tá bem, imagina texto que deixa a gente irritada, sem vontade sexual, perda de massa magra, com gordura, né, cansada, mal-humorada, é vida? Não é vida, não é vida. Por isso que muitas mulheres, né, sofrem, né? Pri, bom dia! Outra madrugueira aí! Então, por isso que muitas mulheres sofrem, meninas, com a queda dos hormônios, né? E a texto é ruim também, então a gente precisa melhorar, tá bom? Então vou deixar a live gravada para quem chegou agora e vamos que vamos curtir essa sexta-feira aí, esse final de semana que tá chegando, mudando a vida da gente, colocando bons hábitos, melhorando. São pequenas coisas que a gente faz e que as coisas vão arrumando. A gente tem que investir, tem que cuidar da gente, tem que se colocar em primeiro lugar pra gente ficar bem. Tá bom, meninas? Então, eu vou agora fazer o café pro maridão, depois nós vamos treinar e aí depois nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar, curtir essa sexta. Aí depois de sexta vem sábado, domingo, né? A gente tem o finalzão aí de semana pra gente curtir a família, pra gente se cuidar e pra gente se curtir também, né? Então, bora lá? Então, um excelente dia para vocês, uma excelente sexta-feira. Para quem tá indo para os seus trabalhos, um excelente trabalho. Para quem tá indo para academia, um excelente treino. E vamos que vamos fazer as coisas acontecer, tá bom? Então, bom dia aí, bom dia, Pri, para você um excelente dia, Rê, a Jóio, para todo mundo aí, a Maria, para todo mundo um excelente dia aí, tá bom? Um beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo.